Do Senhor Jesus, amém. Feliz de nós podermos estar aqui na casa de Deus nesta noite para prestar ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração, porque Ele é digno de toda honra, de todo louvor e de toda adoração. Quem é que já foi vacinado aí? Levanta a mão assim, deixa eu ver. Quem já foi vacinado? Fica de pé, para nós ver se já tem muita gente vacinada aí. Primeira dose, primeira com segunda dose, quem já foi vacinado? Aí, olha, já tem muita gente. Que bom. Pode sentar. Muitas pessoas. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 29. Capítulo 29, vamos fazer uma leitura a partir do versículo 3. Vamos ler a partir do versículo 1. Quem encontrou, diga amém. 2 Crônicas, capítulo 29. A partir do versículo 1, quero desejar as boas-vindas aos irmãos que nos visitam. Ao nosso irmão ali de Londres, ele não entrou no relatório, ele aceitou Jesus, foi essa semana, né? Sexta-feira, né? Lá na congregação Emaús, não consta ele no relatório. Depois consta ele no relatório da congregação Emaús. Quem encontrou, diga amém. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Ábia e era filha de Zacarias. Fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi seu pai. No ano primeiro do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus, e o deixaram. Desviaram os seus rostos do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto e aos assobios, como vós estáis vendo com os vossos próprios olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estar diante dele, para o servirdes, para serdes ministros e queimardes incenso. Amém. Pode se sentar. Até o versículo de número 11, na palavra do Senhor. Nós encontramos, irmãos,
neste texto, nós encontramos em Jerusalém um templo fechado, com as suas portas fechadas, com as suas lâmpadas apagadas, não se queimavam incenso lá. O incenso, o Apocalipse fala o quê? O incenso é o quê? Incenso é o quê? É a oração dos santos. Não se queimava incenso lá. Os sacerdotes tinham ido embora. Os levitas também foram embora. Não vem ninguém para a igreja. Já sabe o que fazer para o outro lado, né? Foram embora. O povo virou as costas para o templo do Senhor. Esta foi a igreja que nós encontramos aqui no capítulo 29. No tempo que o rei Ezequias foi colocado como rei. Uma igreja que estava fechada. E quando a gente vê uma igreja dessa maneira, eu estava hoje olhando alguns artigos, e eu fiz ali, encontrei um artigo, agora do ano de 2019, quantas igrejas, né, quantos templos foram fechados lá na Europa. E aquele artigo diz assim, que o avanço do secularismo é apontado no estudo como uma das causas do enfraquecimento ou de fechamento das igrejas lá na Europa. Aquele artigo, aquele documentário, ele relata ali dizendo que muitos templos se tornaram bares, outros se tornaram pistas de skate. Dentro lá fizeram aquelas pistas de skate, bares temáticos, né? Teve uma lá que se tornou, foi transformada em um bar com o tema daquela família que tem aí um programa que é uma família de monstros, né? Que tem um homem que tem o pescoço. Centenas de templos foram fechados, causados pelo avanço do secularismo. O secularismo na igreja é apontado como a causa do fechamento. E quando a gente olha, um dos grandes perigos para a igreja hoje é exatamente o avanço desse secularismo, a forma como ele tem avançado, o que leva ele a avançar. Quando nós falamos de secularismo, eu fiz aqui uma definição, o secularismo é o aqui e agora, é o momento presente, em contraste com aquilo que é eterno. É os valores, né? O secularismo tem a sua origem quando os valores imediatos, as coisas imediatas, sufocam os valores eternos. Aquilo que tem valor é eterno. Quando esses valores do momento se tornam maiores, aquilo que é imediato se torna maior do que aquilo que é eterno, tem-se então aí o secularismo. Isso é o secularismo. As coisas atuais, as coisas momentâneas, aquilo que a gente
só têm proveito aqui durante esse tempo que nós estamos aqui, se tornam maiores do que aquelas que nós vamos desfrutar na eternidade. Os irmãos estão me entendendo? Quando as coisas terrenas que a gente observa aqui se torna maior do que aquilo que vamos desfrutar na eternidade. Aí a gente tem o secularismo, e este é um dos grandes perigos para a igreja hoje, o secularismo, porque ele se contrapõe, aquilo que é imediato se contrapõe à espiritualidade bíblica, ao espiritual, aos valores espirituais. Ele entra em conflito e vai derrotando aquilo que é espiritual, vai causando um esfriamento na igreja, vai levando a igreja a abandonar os seus valores, e daqui a pouco a nossa fé, ela se torna vil, apostatamos, e acaba a igreja sendo fechada. Lá na Europa já está acontecendo isso. Nessa pesquisa que eu fiz, inclusive, o Brasil tem uma grande tendência, se identifica muito com aquelas ações que aconteceram lá, que levaram a igreja de lá a fechar. Muitas coisas já estão acontecendo aqui, e nós precisamos identificar, porque o secularismo, nesse tempo, nessa época em que nós vivemos, com os procedimentos que nós temos hoje, com as nossas práticas, com todo esses entretenimentos que existe hoje para as pessoas, né? Ele vai sendo introduzido de forma sutil, com uma certa sutileza, ele tem sido introduzido de forma ardilosa, de forma lenta, imperceptível, porque Satanás, ele sabe, tem toda a paciência para fazer isso, de agir sutilmente, ardilosamente, com o objetivo de corromper a igreja, de fazer a igreja a distanciar-se do seu objetivo, do seu propósito. E nós precisamos identificar mesmo essas ações sutis, essas ações ardilosas de Satanás, o Deus deste século, o que comanda aqui neste século. Ele é o Deus deste século. Se ele é o Deus desse século, ele é o Deus do secularismo. E nós precisamos identificar a ação, essas ações sutis, mas que vai nos distanciando, que vai nos levando a ficarmos mais longe de Deus, a ficar mais longe dos propósitos de Deus, daquilo que Ele tem como expectativa para nós, por causa do secularismo, por causa dos valores imediatos, daquilo que a gente procura e se esforça acima até mesmo das coisas de Deus, para
este momento que aqui nós vivemos. É quando isso que aqui nós vivemos, né, se torna maior. Por isso que Jesus, ele falou assim: olha, aonde estiver o teu tesouro, aí vai estar o seu coração. Se nós colocarmos o nosso tesouro aqui, nosso coração vai estar aqui. Se nós procurarmos criar situações aqui como se a gente fosse viver eternamente aqui, tem algumas igrejas aí que estão se preparando para ficar morando aqui, mas nós não, nós estamos preparando para ir para o céu no arrebatamento, para ir para o céu. Nós acreditamos no arrebatamento, nós acreditamos. Então nós precisamos colocar os nossos valores no céu. Precisamos que os nossos valores transcendam essa dimensão, para que o nosso tesouro seja lá onde será a nossa vida eterna, e não aqui. Agora, quando nós deixamos esses valores, né, esses valores imediatos, superarem, serem maiores do que os valores eternos, daí nós temos o secularismo. E quando isso entra na igreja, acaba a igreja. A igreja vai acabando. A igreja vai acabando, vai se desfazendo. Isso tem acontecido. Males sem contas têm sido causados pelo secularismo. Muitos males. Nós encontramos, olha aqui, algumas consequências. Veja bem, o secularismo, ele nos leva a querer viver sem ter necessidade de Deus. Leva o ser humano a pensar em viver uma vida individual, sem ter necessidade de Deus. Às vezes, isso aconteceu na Europa, a pessoa vai se tornando mais intelectual, a intelectualidade vai levando ele ao ateísmo, ele vai abandonando Deus. O secularismo tem como consequência a pessoa querer viver sem a necessidade de Deus, sem querer ter essa dependência de Deus. E isso vem entrando às vezes nas igrejas, né? O secularismo que vem entrando na igreja. O secularismo leva a pessoa a querer viver uma experiência religiosa privatizada, não tutelada pela hierarquia das religiões formais. Uma religião privativa, do meu jeito, que atende o meu perfil, que atende a minha condição sem causar nenhuma mudança em mim. O secularismo leva a pessoa a pensar que basta ele fazer parte de uma determinada igreja, e isso é a condição para que ele vá para o céu. Sem haver uma experiência de transformação, de conversão. Pessoas estão em busca de uma religião que atenda os seus anseios, que atenda
a sua característica, sem que ele haja nenhuma mudança. Querendo que a igreja se adeque à própria pessoa. Imagine, irmãos, se cada pessoa que entra pela igreja aqui, naquela porta, para ser crente aqui nessa igreja, se nós tentarmos atender o perfil, as características daquela pessoa, aí entra outra diferente, nós vamos atender a característica daquela outra. Entra outra, vamos atender a outra. A igreja vai estar tentando atender cada um desses que vão entrando aqui sem causar nenhuma modificação neles. Isso é o secularismo. E quando a igreja não atende essa expectativa, nós ficamos aborrecidos e vamos procurar outra, né? Alguém que às vezes já massageou o nosso ego, né? Que é conivente com uma situação diferente de um padrão ético-moral que é estabelecido pela palavra de Deus. Porque esses valores aqui, deste tempo, estão sendo maiores do que os valores eternos. Porque quando os valores eternos são maiores, quando eu entro por aquela porta, o meu desejo é encaixar, é enquadrar a minha vida ao prospecto de Deus, ao padrão que Deus estabelece para nós na sua palavra. É eu ter um desejo de ter a minha vida transformada, ter o meu caráter transformado. Eu fico pensando assim, ora, se for para eu vir para a igreja e continuar sendo como eu era antigamente, eu podia mesmo ficar lá, onde eu estava, fazendo as coisas mesmo que eu fazia lá. Mas no momento que eu resolvo, que eu decido a fazer parte da igreja do Senhor, e que Ele tem um padrão ético, moral estabelecido para mim e para os demais, um mesmo padrão, porque é isso que tem que acontecer. O padrão é um só para todos. Não é a gente tem um padrão para cada um. Não, você pode ficar aqui, você pode ser desse jeito. Ah não, você pode ficar aqui e seja desse jeito. Você fica aqui e fica assim. Continua da maneira como você estava. Isso aí não é evangelho. Por isso que Jesus disse assim, ó, quem crer em mim, como diz as Escrituras, o padrão, o valor, o tesouro está nas Escrituras. Este é o maior valor. O secularismo traz essa consequência, a experiência de querer ter uma religião privatizada, sem a tutela pelas hierarquias das religiões formais, né? Ou das religiões formalmente organizadas. Não, bora aqui se reunir aqui e Deus está aqui. Não é bem assim não, irmãos. Não é bem dessa maneira. Religiões neopentecostalismo, né? Que coloca Deus, que procura colocar Deus a serviço do bem-estar humano, que Deus é colocado a serviço
do bem-estar humano. Não existe a experiência de tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Tem que existir a vitória, tem que todo mundo ganhar uma chave, ganhar uma vitória. Se tiver a experiência de sofrer com Jesus, não dá para mim, eu vou sair fora. Então, querem colocar Deus a serviço de um bem-estar humano, manipula o sagrado a fim de resolver a vida das pessoas. Manipulam, querem causar manipulações das coisas sagradas. Deus opera? Opera. Mas não é sempre que Deus opera. Deus faz milagre? Faz. Mas tem hora que nós queremos que Ele faça o milagre e Ele não faz. Tem hora que nós queremos e Ele não faz. Mas tem religião aí que se Deus não fizer, aí a pessoa mesmo caça um jeito de fazer, né? Se Deus não falar, Ele mesmo fala. Secularismo, né? Secularismo. Esse secularismo na igreja, ele traz uma característica de satisfação imediata. Eu tenho que me satisfazer. Meus anseios têm que ser satisfeitos imediato. Eu não quero ter hábitos disciplinares. Eu não quero trazer a minha vida e ajustá-la a uma conduta estabelecida por Deus. Não. Eu não quero essa característica. Eu quero estar na igreja. O secularismo, ele traz uma cultura dualista. Eu quero estar aqui na igreja, mas eu quero aproveitar também as coisas lá do mundo. E Jesus não aceita isso. Lá no Evangelho de Lucas 16:13, nós encontramos lá Jesus falando que ninguém pode servir a dois senhores. Ou tem que servir a um, ou tem que servir a outro. O secularismo, ele quer proporcionar isso. Ele quer dar essa condição. O secularismo na igreja quer dar essa condição para a pessoa ser um crente, estar na casa de Deus, mas aproveitar as coisas aí. E não pode ser assim. Um barco, ele pode entrar no mar, tá? E navegar pelo mar. Ele pode fazer isso, o barco. Mas o mar não pode entrar dentro do barco. Não pode. Se entrar a água, o barco pode entrar na água e ele não vai se afundar. Mas se a água entrar dentro dele, ele vai o quê? Afundar. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. O imediatismo, né? Essa característica, ela traz alguns sinais. Por exemplo, eu olhei aqui alguns sinais. O hedonismo é o prazer acima de qualquer coisa. Tudo é válido desde que eu sinta prazer. Tudo precisa de me dar prazer. Tudo que me dá prazer é bom.
Mas na verdade não é assim. Isso aí chama-se hedonismo, onde o prazer ele é prioridade para as pessoas, valor imediato. Tem hora que Jesus falou para João, falou assim: tem um livrinho ali, come esse livrinho. E quando você começa a comer ele vai ficar o quê? Amargo, né? Ele vai ficar amargo. Começa a comer esse livrinho, ele começa a ficar amargo. Tem coisa que a gente vai desfrutar depois, muito depois. Agora não tem prazer imediato, tá? E os sinais do secularismo, essa característica do hedonismo, de pessoas que têm o prazer como aquilo que é o seu objetivo, o seu valor imediato. Tudo faz para ter prazer. A vida é uma festa, é de festa em festa, é de passeio em passeio, é de férias em férias, de praia em praia. Tudo se resume em prazer, e nem tudo na vida da gente é prazer. Tem momento que precisa de ter alguma dificuldade. Elas trazem experiência. Outro sinal, materialismo. Pessoa que pensa no seu benefício próprio. Esses valores materiais são mais importantes do que os valores eternos. Se tornam mais importantes. Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês aqui, bem claro. Esse é um exemplo fácil de entender. Quer ver? Uma pessoa, isso é materialismo, e é característica do secularismo, e eu vejo isso de crente, aqui mesmo eu já vi. Uma pessoa que se divorcia para poder receber os bens e botar no bolso. O divórcio, a separação, o casamento, o valor que Deus dá para uma união conjugal se tornou menor do que eu ter a possibilidade de receber uma partilha de alguns bens para que eu possa desfrutar dele. Os irmãos estão me entendendo? Esse valor material se tornou mais importante do que esse valor eterno que é o casamento. Os irmãos me entenderam? O que é o materialismo? Está acontecendo na igreja. Às vezes a gente vê falar de irmão que divorcia para não cortar a aposentadoria do um, né? Que fica vivendo junto porque se casar parece que vai cortar a aposentadoria do outro. Acha melhor ficar vivendo fornicário. Aí ignora que a Bíblia diz que os fornicários não vão entrar no céu, mas continua aí desse jeito. Isso é materialismo. Isso é uma característica do secularismo que está invadindo a igreja, tá? Materialismo, benefício próprio, individualismo. Pessoas que têm dificuldade de obedecer regras coletivas, tá? Olha, nós estamos aqui numa igreja que tem regras que atingem toda a igreja, mas quem é individual tem dificuldade de obedecer. Ele faz do jeito dele, ele que é dono do próprio nariz. Não, quem manda em mim é eu, não tem pastor que manda em mim, né? Tem pastor que manda em mim. Pessoa individualista, característica do secularismo que invade a igreja. Tem dificuldade de obedecer regras, normas coletivas.
Quando a gente passa a viver no coletivo, nós precisamos observar direitos e deveres. Quando você casa, que é 2, lá em casa, só é 2, mas tem regra lá em casa. Lá em casa tem regra. A gente tem as regras. Por quê? Porque passa a ser coletivo, é 2 pessoas. Porque se a gente quer viver bem, vai ter que ter aquelas regras ali. E se nós somos uma igreja, tem regra, tem uma regra dominante, que nós todos nos submetemos a ela, para o bem-estar coletivo. Mas aquele que é individual, não. Eu sou dono do meu próprio nariz, quem manda em mim sou eu. Cuidado, muito cuidado. Cuidado. Cuidado com essa situação. Cuidado com essa situação. Olha, o secularismo, nós precisamos de procurar bani-lo, tirar ele do nosso meio. Temos que empreender todo o esforço para tirar ele. E aqui agora, quando nós olhamos aqui o rei Ezequias, o que ele fez foi isso. Ele procurou fazer um conselho. Olha, eu resolvo fazer uma aliança com o Deus de Israel. Os nossos pais prevaricaram. Outro dia eu pelejei para lembrar essa palavra e estava esquecido. Depois que eu peguei Covid, que eu fiquei mais esquecido ainda. Prevaricar. Aqui o tanto de papelzinho anotado aqui, porque eu não lembro mais nada. Tem que escrever. Prevaricar. Deixar de cumprir com as minhas obrigações. Ezequias falou assim: ó, os nossos pais prevaricaram, deixaram de cumprir com as obrigações, ao ponto de que das luzes do templo fechou, apagou, as portas fecharam, eles viraram as costas para o templo, não se queimava mais incenso, sumiu, virou as costas, cada um tomou o seu rumo, cada um pegou o seu caminho e foi embora. Mas ele tomou a decisão: olha, eu tomo aqui uma decisão, eu quero voltar. Olha aqui, ele disse aqui, olha: ouve-me, levitas, santificai-vos agora, e santificar a casa do Senhor de vossos pais, tirai-o de santuário, porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus, e desviaram seus rostos do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário de Deus de Israel. Pelo que veio grande ira, pelo que veio grande ira. Mas ele diz aqui, olha: eu estou resolvendo voltar para o nosso Deus, restabelecer, reparar, banir essa situação que veio, E aí ele traz uma renovação do templo, a partir do que? A partir do arrependimento daquela condição em que eles estavam, daquela situação que eles estavam. Ele se arrependeu, um arrependimento que ele vai além daquele remorso, ele vai além daquela comoção. É um arrependimento que é uma
uma atitude consciente. Não é um arrependimento que traz um aspecto de tristeza para procurar sensibilizar as outras pessoas. Não é isso aí. Um arrependimento de verdade. Um arrependimento que traz, na verdade, um abatimento verdadeiro da pessoa, um quebrantamento verdadeiro da pessoa diante de Deus, com o desejo de se consertar com Deus, de voltar-se para Deus, de restabelecer um relacionamento com Deus, de ter novamente este avivamento, de ter novamente esse avivamento. E o rei Ezequias, ele traz isso. Ele encontrou o templo dessa maneira, invadido pelo secularismo, abandonado pelo povo. Mas ele vem com essa decisão de renovação do templo, com arrependimento. Agora, o arrependimento, irmãos, o verdadeiro arrependimento, ele traz consigo consequências. Ele traz consigo algumas atitudes. Não adianta só falar: eu estou arrependido. Não. O arrependimento verdadeiro, ele traz consequências consigo. A primeira consequência de um verdadeiro arrependimento é a pessoa reconhecer que precisa sacrificar e confessar oralmente a Deus, para que ele possa quebrar o seu orgulho, para que seu orgulho seja quebrado. O orgulho que produziu um secularismo, uma fé vazia, ele precisa de ser quebrado. Ainda hoje, às vezes a gente está aí e o nosso orgulho, nós não queremos quebrá-lo. Mas a primeira consequência do arrependimento é ter o orgulho quebrado. Nosso orgulho, pessoa orgulhosa, quebra o orgulho, abandona, se sacrifica, a sua carne, sacrifica o desejo, com o desejo de voltar a servir a Deus. Procura, a partir do arrependimento, odiar, abominar aquelas antigas práticas e não desejá-las, vontade de tê-las de novo. Você se lembra do povo hebreu quando saiu do Egito? Saíram, entrou no deserto, começou a caminhar. Aí quando estava lá no meio do deserto, quase chegando em Canaã, quando estava aqui no meio do deserto, ficou com vontade de voltar para o Egito, para comer aqueles pepinos, aqueles pimentões, né? Aquelas carnes. Estavam chateados com o maná que caía do céu. Estavam abusados daquele maná. Não queriam mais. Todo dia aquele maná que alimentava o povo, que fazia o povo permanecer firme na sua jornada. Muitas pessoas sustentadas por Deus no deserto, milagrosamente por aquele maná. Mas eles queriam voltar.
Ah, estou com tanta vontade de voltar. Eu sinto tanta saudade de quando eu não era crente, que eu ia para as festas e dançava. Aí começa às vezes a inventar até uns forró dentro da igreja, né? Ai, eu tenho tanta vontade de ir para as exposições. Ah, tem um negócio gospel ali. É gospel. Fica com vontade de querer experimentar aquelas coisas lá do mundo. Mas quem está arrependido, ele começa a abominar, ele começa a odiar. Odiar. As consequências do arrependimento é esse desejo de odiar, de deixar para trás aquelas coisas. Ficaram para lá. Não quero mais. É daqui para frente. Quero me ajustando. Quero me adequando aqui à palavra de Deus. Porque se eu for procurar trazer aquelas coisas, eu vou trazer o secularismo para dentro da igreja. Se a gente quiser, irmão, a gente acha tanta coisa para a gente fazer, para nos ocuparmos, para que a gente possa ter uma justificativa para não exercer a nossa religiosidade. A gente acha tanta justificativa, tantos afazeres, tantos entretenimentos que pode acontecer. Só que nós precisamos procurar banir o secularismo, trazer uma renovação, procurar santificar a nossa vida. Quando Ezequias chamou aqui os sacerdotes, chamou os levitas, olha, santifica vocês e santifica o templo do Senhor, tira toda a imundície. Literalmente o que estava acontecendo é que o templo estava fechado, tinha sujeira, tinha telha de aranha, tinha poeira, são imundícies. É uma sujeira física que tinha aí, mas isso é espiritual também. E isso precisa de ser tirado. Coisas que vão nos distanciando de Deus, vão fazendo-nos perder a identidade. Nós estamos perdendo a nossa identidade. Nós não estamos mais sendo reconhecidos. O secularismo, ele traz essas consequências, que nós vamos procurando viver sem a necessidade de Deus, procurando ter experiências religiosas diferentes, querendo colocar Deus ao serviço do nosso bem-estar humano, manipulando aquilo que é sagrado, e finalmente nós perdemos a nossa identidade. Nós perdemos a nossa identidade. Nós não somos mais reconhecidos. Alguém olha para nós e não nos reconhece mais. Eu me lembro, há algum tempo atrás, eu tinha uma identidade, a minha carteira de identidade, aqui, eu tinha uma identidade, que eu tirei ela quando eu tinha 14 anos de idade, eu andava com ela aí quando, ainda naquele tempo que a minha habilitação era daquela bichona azul,
que eu ainda sou daquele tempo. Agora não, é dessa nova, mas era daquela azul, que você tinha que mostrar a habilitação e a identidade. E o guarda me parou, tirei a habilitação, entreguei para ele, peguei a identidade, entreguei para ele, ele olhou assim. Ele falou assim: esse aqui é você? Eu falei: é. Eu não aceito essa identidade aí não. Eu falei: por quê? Quantos anos você tinha aqui? Eu falei: tinha uns 14 anos, 15 anos. Pois é. Isso aqui para mim não é você não. Não aceito. Eu tive que caçar outro documento para mostrar para ele ver que era eu. Que era eu mesmo. Ele não aceitou mais a identidade. Eu fui e criei vergonha e fui tirar outra identidade mais nova. Porque aquela identidade, eu tinha já perdido as características. O secularismo está fazendo da mesma forma com a igreja. Nós estamos perdendo as características de igreja, a identidade de igreja. Nós já somos confundidos com o mundo. As pessoas olham para nós e nem acham que a gente é crente mais. Antigamente as pessoas olhavam para a gente assim: você é crente, né? Você é um crente, né? Hoje não. Hoje a gente está tendo que falar assim: olha, eu sou crente. E a pessoa olha para a gente e às vezes ainda não acredita que a gente é crente, mesmo a gente falando que é. Por quê? Por causa da identidade, das características que nós perdemos. Nós estamos perdendo as características da igreja, porque o secularismo, aquilo que é imediato, os valores imediatos estão sendo maiores do que os valores celestes, os valores eternos. E nós precisamos recuperar essa aparência de Deus, esta semelhança de Deus. Nós somos filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus, nós precisamos nos parecer com o nosso Pai. As pessoas precisam de olhar para nós e ver a aparência de Deus em nossas vidas. Características de Deus. Deus é Espírito. E Ele se manifesta neste mundo através da igreja. A expressão de Deus neste mundo chama-se igreja. Igreja. Então a igreja, ela não pode perder essa identidade. A igreja não pode perder essa identidade. E nós só vamos perdê-la se nós deixar o secularismo entrar na igreja, as coisas do mundo vir entrando, os valores imediatos superarem os valores que são eternos. Se nós deixarmos, nós vamos perder. Nós vamos deixar, a igreja vai fechar, os crentes vão sumir, e Jesus vai vir, e nós vamos acabar ficando aqui, por causa desse secularismo. Então nós não podemos perder. Temos que diligentemente buscar manter essa característica do Senhor na nossa vida, de igreja. Eu sou igreja, eu sou igreja. Eu não posso ser assim, eu não posso ser assado, eu tenho que ser assim. Eu tenho que expressar. Eu tenho que me expressar dessa maneira. Tudo que nós expressamos
Toda a nossa expressão de dentro de nós, ela é através do nosso corpo, né? Dessa parte física, material. A nossa personalidade, ela se revela para o mundo através do nosso corpo. Não adianta eu dizer que sou uma coisa de um jeito, se no meu corpo eu estou me revelando de outra maneira. Não adianta. Aqui no meu corpo eu estou de um jeito, ou eu dizer que tenho uma personalidade, mas eu me revelo para o mundo através do meu corpo com outra, né, com outra expressão. Porque essa revelação é aquilo que temos dentro de nós, tá? Aquilo que nós temos dentro de nós, é através do nosso corpo que nós nos manifestamos. E essa identidade nós não podemos perder. Amém? Tem aquele hino daquele homem que desceu no rio. Como é que é o nome dele? Naamã. Como é que começa aquele hino? Esse. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então sumir